Bom dia, bom dia, bom dia para você que está aí no Brasil, quer dizer, bom dia para mim e boa noite para você que está aí no Brasil. Sejam muito bem-vindos para vocês que estão aqui no Instagram e para vocês que estão aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Vamos fazer a sua previsão semanal. Como eu prometi para vocês na segunda-feira, porém, segunda que horas eu não falei, né? Então, é isso. Então, vamos ver aqui. Escolha a sua opção. Eu vou pegar aqui as opções com o Conselho do Céu, que é aquele tarô das pedrinhas, onde vocês vão poder escolher a opção de vocês, tá bom? Então, vai ter opção de número 1 e opção de número 2. Lembre-se que deixa seu like, se inscreve no canal e se você quiser uma consulta particular, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Opa, ok, é isso aí. Vamos lá. Opção de número 1, quartzo rosa e quartzo verde, quarto chakra, quartzo rosa e esse aqui é a opção de número 1. Vamos ver a opção de número 2. Cristal rutilado é a opção de número 2. Para quem está no Instagram aqui, para quem está na rede vizinha, em rede vizinha, né? Então, vamos lá. Opção de número 1, quartzo rosa. Opção de número 2, cristal rutilado, tá? Escolham a sua opção se for necessário. Se vocês estiverem vendo depois, vocês podem pausar o vídeo e continuar depois, tá bom? E fazer a sua escolha. Vamos lá. Vamos começar aqui para a opção de número 1. A gente vai ver tudo aquilo que vem para a tua semana, qual que é o recado para você essa semana da espiritualidade. Opa, 7 de paus. Tua semana ela já começa aqui com o 7 de paus, ela já vem pedindo de você estratégia, né? O número 7, ele pede que você gerencie aqui bastante a sua energia, porque eu vejo que pode ser que venha alguns desafios ou algumas coisas que podem, não necessariamente que serão desafiadoras, mas é como se você precisasse de juntar um pouco mais a sua força, a sua energia, ter uma estratégia para poder fazer uma superação de alguma coisa aqui para você nesse momento. Vamos ver o que mais que vem aqui? Aqui a gente vem com o assunto da situação. O que mais que vem? Ok, o que vem acompanhando aqui? A carta do diabo, ele vem falando de uma energia. É outra situação muito racional, né? Aqui no começo, vamos tirar as cartas todas primeiro. Vamos lá. A carta da estrela. 8 de paus, na posição da tua cabeça, no seu subconsciente. O que mais? Aqui a gente vem com o julgamento no passado. Posição do futuro próximo, 6 de ouros. Ações, o que você deve fazer? Ok. O que mais? Bem-vindos! Bom dia, Sandra. Bom dia, Maria. Bom dia, vocês estão aí? Bom dia, Bruno. E isso daí. Veio uma cartinha extra, vamos pegar ela também, né? Ok, o fundo do baralho a gente tem a carta do eremita. Vamos lá, o que acontece aqui? A semana, do assunto da situação da semana, a gente vem com a carta do 7 de paus. 7 de paus eu vejo você enfrentando determinados desafios. Pode ser que você esteja lidando aqui com uma pessoa tóxica ou alguma situação parecida, mas eu vejo que a carta do diabo, ela fala assim, olha, muitas vezes a gente se coloca numa situação de que nós estamos aparentemente presos, mas na verdade nós estamos livres, porque esses dois diabinhos aqui, quando eles aparecem aqui dentro do tarô, você pode perceber que eles conseguem se soltar. Só que eles têm uma ideia muito profunda de que eles não conseguem. Então, eles acabam permanecendo dentro de uma situação tóxica que não faz bem para eles, porque eles estão presos, não necessariamente presos, mas a prisão deles é muito mais mental do que eu não posso, dizendo para si mesmos de que eu não posso, eu não consigo, e talvez que eu não tive a coragem suficiente de sair para explorar o mundo, então é a única realidade que eu conheço e eu acho que eu devo
viver e permanecer dentro dessa realidade ou dentro dessa situação. E o que o diabo vem falando aqui junto com o 7 de paus é que ele vem pedindo de você aqui uma coragem para você enfrentar essa situação que você precisa enfrentar, trazer o seu poder pessoal de volta e falar assim, não, quem quebra essas correntes sou eu. A partir de agora, quem vai sair dessa situação sou eu, porque eu determino. Então, o 7 de paus, ele vem falando assim, olha, coragem. Eu não sei o que você precisa fazer essa semana, quais são as decisões que você precisa tomar essa semana, mas aqui vem falando para você não se prender por determinadas coisas, pessoas ou situações que são aparentemente tóxicas aqui. Não se prenda aqui e segue adiante, tá? Porque você é muito mais do que isso, você tem toda a capacidade de ir muito mais além. Então, não se permita ficar acreditando que você não pode, que você não é capaz, muito pelo contrário. Vá além, você tentou tudo aquilo que você precisa, tá? Aqui, na posição da tua cabeça, a gente vem com a carta da estrela. Eu não sei se vocês viram uma das leituras que eu fiz essa semana, a carta da estrela, ela saiu na mesma posição aqui, agora não lembro qual opção e nem lembro qual leitura, tá? Foi uma dessas que eu fiz aí pra trás. Vai lá no meu canal e dá uma procurada lá, tá? A carta da estrela mostra que você está sendo guiada espiritualmente. Se você pedir um sinal, saiba que a espiritualidade já te deu um sinal ou já está te dando um sinal e você só precisa de confiar mais na sua intuição. Tanto que o 8 de paus na posição do teu subconsciente, ele fala aqui da comunicação. Tá? Então ele fala que você já sabe aquilo que você precisa fazer, você já sabe os passos que você precisa dar. O que o tarô pede de você é o quê? Coragem. Força e coragem. O 7 de paus aqui, tem muitas cartas de paus. Não, tem 3 cartas de paus aqui. Digamos que é o naipe que vem mais regendo a tua leitura, que é a força do espírito. A força do espírito é coragem para ir adiante, tá? Coragem para poder seguir. Então, pede que você tenha coragem para dar esse primeiro passo e fazer aquilo que você precisa fazer, tá bom? De novo, você já sabe, se você está esperando o sinal da espiritualidade, você não precisa mais esperar, porque você já recebeu o seu sinal e você sabe aquilo que você precisa fazer, tá? Na posição do teu passado aqui, a gente vem com a carta do julgamento. Então, você já fez uma preparação. Presta atenção. O julgamento, ele é uma preparação para a carta do mundo, tá? Então, dentro do tarô existe uma sequência, a jornada do louco dentro dos arcanos maiores. Então, o julgamento é a penúltima carta do baralho. Então, é onde eu preciso despertar, eu faço uma separação do joio e do trigo, eu faço um planejamento para encerrar alguma coisa. Então, eu estou preparando, eu já decidi que eu sei lá, eu vou mudar de país. Eu acho que eu sempre trago essa questão, porque tá muito, né? Eu decidi que eu vou mudar de país, por exemplo. Então, nesse decidir que eu vou mudar de país, eu preciso de fazer o quê? Eu preciso de fazer o planejamento, eu preciso de colocar tirar um passaporte, fazer isso, fazer. Eu vou me preparando para aquilo, para na hora H já tá tudo pronto. Então, a carta do julgamento, ela fala muito sobre essa preparação para eu partir para o próximo nível, tá? Então, o julgamento, ele traz sim esse despertar e falar, eu preciso de fazer isso, vamos separar o joio do trigo, vamos entender o que que fica na minha mala e o que que não vai comigo. Então, isso daqui, essa carta, ela tá na posição do teu passado, você já fez isso. Ou seja, de alguma forma, o universo já te preparou para dar esse próximo passo. E tá na hora de você dar esse próximo passo que você precisa, tá? Aí, no futuro próximo, a gente vem com o 6 de ouros. Você vai adaptar a mensagem para a sua situação. Você já sabe que não é uma consulta particular, né? Então, aqui, se é trabalho, se é amor ou se é família, você adapta a mensagem para a sua situação aqui, tá bom? O 6 de ouros, na posição do teu futuro próximo, ele mostra que você vai obter resultados. Porque o 6 de ouros, ele vem depois do 5 de ouros. O que o 5 de ouros significa? Uma desestruturação na minha vida financeira, ou no meu planejamento, ou uma desestruturação de uma estrutura que eu tinha, aquela estrutura ruiu, mas logo em seguida, depois dessa desestruturação, desse rompimento, dessa estrutura que eu tinha, dessa base que eu tinha, eu parto para o 6 de ouros.
Ou seja, na tua leitura ela está muito claro para mim que você já está mais do que preparado para partir para a próxima etapa. Então, o 6 de ouros eu vejo você se reconstruindo. 6 de ouros é quando você tem essa prosperidade, essa coisa, se é um relacionamento, você consegue um relacionamento onde você tem essa dinâmica perfeita entre dar e receber. Né? Dentro do tarôzinho de Osho, a carta dos 6 de ouros chama a concessão, e tem duas pessoas de mãos dadas. Por quê? Porque é essa perfeita dinâmica onde eu entrego e recebo na mesma moeda. Se a gente está falando aqui da tua vida financeira, a gente está falando de você tendo uma vida financeira estável, onde você consegue trazer para si essa dinâmica, onde eu estou bem comigo mesmo, eu estou satisfeito financeiramente. 6 de ouros, atenção, ainda não é a riqueza, mas o 6 de ouros você tem uma vida confortável, uma vida satisfatoriamente no teu lado financeiro. Tá? Então aqui, seja o que for que seja, qualquer que seja a decisão que você precisa tomar ou o passo que você precisa dar, aqui fala, se você der esse passo, com certeza vem essa estrutura para você. Mas para fazer o quê? Eu preciso de dar esse passo. A carta do mundo, ela vem na posição do teu encerramento, das ações, das atitudes que você precisa fazer. E o que mundo significa? O mundo, ele traz esse fechamento de ciclo. Lembra que eu falei aqui, olha, que a carta do julgamento, ele veio depois, ele vem antes da carta do mundo. Então, o próximo passo da carta do julgamento é o mundo. É onde eu fecho um ciclo, onde eu realizo, onde eu concretizo de fato algo. Então, se você está com um projeto, um planejamento, eu tenho anos e anos, por exemplo, que eu quero fazer a minha empresa, eu quero construir a minha empresa, eu quero dar esse passo. Então, aqui vem falando que você já tem todas as skills que você precisa, todas as habilidades que você precisa, e você já está pronto para dar esse primeiro passo. A carta do mundo é essa ação concreta, essa concretização na tua vida aqui. Tá? Se é um relacionamento, sei lá, adapta a mensagem para você. Logo em seguida, aqui na posição do ambiente no qual você se encontra, a gente vem com o 6 de copas. E o 6 de copas, ele vem trazendo uma nova chance para você. Ele vem falando que o teu momento é agora. Né? No ambiente ao seu redor, ele vem falando que tudo está disponível para você. Então, o 6 de copas é aquela situação que volta, ou é aquela nostalgia que volta, mas vem falando que você tem, sim, apoio emocional, apoio financeiro, apoio, mesmo que você não tenha apoio financeiro, apoio emocional com certeza você tem, porque o 6 de copas ele fala desse emocional. Ele vem falando também das oportunidades que estão ao seu redor e pode ser que você não esteja percebendo essas oportunidades. Então, se prepara, tá? Se permita viver essas oportunidades e dê esse próximo passo que você precisa dar aqui. Dos seus medos e anseios, eu nem preciso de falar muito, né? Porque os seus medos e anseios aqui é medo de fracassar. É como se você tivesse um grande medo do fracasso. Deixa eu ver aqui. Então, você não precisa de ter medo. O 5 de espadas, ele vem falando de você desconstruir a forma como você pensa sobre si mesmo, sobre as pessoas ou sobre as situações. Desconstruir, né? O 5 de ouros é a desconstrução numa estrutura que eu tenho. Já o 5 de espadas é a desconstrução no modo de pensar. Então, pode ser que você tenha até medo de soltar as suas crenças que te limitam. Porque muitas vezes a gente vem tanto tempo com essas crenças limitantes, carregando essas crenças de estimação, e que quando chega aquilo que eu falo de mudança de identidade, se eu quero abraçar uma nova identidade, eu preciso de deixar a antiga para trás. E deixar essa antiga para trás diz também muito sobre a minha necessidade de soltar a minha maneira de pensar, porque você é aquilo que você pensa. E muitas vezes a gente tem medo de soltar as nossas próprias crenças, os nossos próprios padrões mentais. E esse aqui é o teus medos e anseios. Tá fazendo sentido para você? Deixa um like, se inscreve no canal, escreve aqui embaixo para mim nos comentários qual foi a opção que você escolheu. E logo em seguida aqui eu vou pedir um conselho do Tarôzinho de Osho para você. E vamos ler o conselho do céu para você que escolheu a opção de número 1, tá bom? Vamos lá. Resultado da situação.
O resultado da situação, antes de eu falar do resultado da situação aqui dessa semana, essa aqui é a tua previsão semanal, antes de eu falar do teu resultado da semana aqui, eu quero lembrar, tá, que nós já estamos no dia 13 e que vocês têm até o dia 20 para vocês agendarem a consulta de tarô para vocês com a previsão dos próximos 6 meses. Eu tenho só 20 vagas, lembra que eu deixei para vocês aí, tá? A consulta de tarô com a previsão dos próximos 6 meses, consulta por 30 minutos, por apenas R$150. Então, se você quiser agendar a sua consulta, eu vou deixar o link aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo para você, ou você vai lá no meu site, portalluzdosol.com.br, para você fazer o seu agendamento, tá? Só até o dia 20 ou só enquanto houverem vagas. Se eu não me engano, tem só mais 5 ou 6 vagas, então corre lá, tá? Vamos lá. No resultado da situação aqui, a carta do Sol, junto com a carta do Cavaleiro de Paus. A carta do Sol, ele vem falando de sucesso para você, ele vem falando de vitória. E aqui o Cavaleiro de Paus é um sucesso que acontece rápido, muito mais rápido do que você imagina. Agora, o Cavaleiro de Paus, ele tem um detalhe também, tá? Porque o Cavaleiro de Paus, ele não tem consistência. Então, para você manter esse sucesso, pede que você também trabalhe essa questão da consistência. Porque o Cavaleiro de Paus, se a gente está falando de relacionamento amoroso, é aquele rapaz que vem, só que, ó, dá aquela bimbada e ir embora, tá? Então aqui, agora se a gente está falando de vida financeira ou alguma outra área da tua vida, é aquela tempestade que vem com muita força, com muita energia, com muito desejo, mas é necessário manter, olha, buscar ter um certo discernimento. Então, olha, se a gente tá falando aqui de vida amorosa, eu já diria para você tomar um certo cuidado aqui, tá? Observar. Porque a gente tem duas cartas falando de relacionamento tóxico, ou de relacionamento que é apenas passageiro. Então, se você tá sofrendo por amor, eu vou ser muito clara com vocês. Vou ser muito clara. Vocês sabem que eu não sei ser diferente. Vida amorosa, aqui, nessa leitura, se você tá perguntando amor ou se vem na tua cabeça vida amorosa, esse relacionamento não me parece ser um relacionamento muito estável, tá? Pode ser que esses 6 de ouros aqui, tanto que a carta do mundo também vem falando, né, de finalização, de fechamento de ciclos. Então, cabe a você parar e pensar, será que isso que eu tô, esse relacionamento que eu tô nesse momento, é isso que eu quero pra mim? Eu quero algo sólido e verdadeiro ou eu quero algo passageiro? Porque aqui mostra pra mim que é algo passageiro, tá? Claro, você adapta a mensagem para sua situação. Agora a gente está falando de vida financeira. Aqui é para você manter a consistência. Vou iniciar um projeto? Vou iniciar. A princípio, vou ter sucesso? Vou ter crescimento? Sim, e pelo visto vai ter um crescimento bem rápido aqui. Crescimento bem rápido. Aí cabe a você fazer o quê? Trabalhar uma estratégia para manter a consistência nesse crescimento que você vai ter. Ok? A carta do eremita aqui, olha, no fundo do baralho, que eu falei pra vocês, a carta do eremita no fundo do baralho, ele fala o seguinte, ele fala de você ser organizado. A carta do eremita representa o signo de Virgem dentro do tarô, que pede organização e disciplina. Então, o que me confirma, mais uma vez, essa questão aqui, se a gente está falando da tua vida financeira, dos teus trabalhos, dos teus projetos, ele pede organização, disciplina, rotina. Dani, não gosta de rotina. Então, você vai ter que se adaptar à rotina de alguma forma, tá? Porque a carta do eremita, ele pede um pouco. Muitas vezes, pra gente crescer, por mais que a gente não goste de rotina, dependendo daquilo que a gente faz, a gente precisa de ter uma rotina. Nem que seja uma rotina de acordar de manhã, ver os meus planejamentos, trabalhar, ver de uma maneira mais leve, sabe? Mas a gente precisa dessa consistência para que a coisa se mantenha, porque se você perde a consistência, você perde muita coisa, tá? O que mais? Vamos ver aqui o que vem para você. Qual que é o conselho do tarôzinho de Osho para você? E lembrando, né, o mesmo recado que a carta do eremita, só voltando um pouquinho aqui, para quem está trabalhando na vida amorosa, o eremita é você caminha sozinho, você cuida mais de você, você trabalha mais a sua própria individualidade dentro do relacionamento. Então, o que que pede de você aqui, se a gente está falando de vida amorosa? Para você olhar para você, para suas necessidades e perceber, essa pessoa na qual eu me encontro, ela está casando com os meus objetivos,
ou ela não tem os mesmos objetivos que eu, não está olhando pela mesma direção que eu? Ou será que eu estou me entregando totalmente para essa pessoa? Porque muitas vezes quando a gente vê a carta do diabo, a gente automaticamente já pensa na outra pessoa, que a outra pessoa está sendo tóxica. Mas cabe a gente parar para poder pensar, e eu, as minhas atitudes? Será que as minhas atitudes também são atitudes de uma pessoa que tem que age a partir da própria individualidade? Que tem consistência, que entende mais, que valoriza o meu eu, ou eu estou colocando todas as minhas expectativas em cima da outra pessoa, esperando que ela supra as expectativas que eu criei, que muitas vezes ela nem sequer pode, porque ela nem sabe das expectativas que eu tenho. Então, é esse questionamento que traz para você aqui essa semana a respeito do relacionamento, beleza? Vamos lá para o conselho do Tarôzinho de Osho. Enquanto eu baralho as cartas, aproveita para deixar seu like aí, ou seu joinha aqui na rede vizinha, ou na rede vizinha aqui, se inscrever no canal, e se você quiser já agendar sua consulta particular, lembrando que você tem até o dia 20, ou enquanto tiverem as vagas, com o mapa dos 6 meses, os próximos 6 meses para você, que é uma consulta rapidinha de 30 minutos, onde eu faço um mapa dos próximos 6 meses para vocês. Se vocês quiserem trazer, que eu traga para você uma leitura pública, como funciona para vocês essa leitura do mapa dos próximos 6 meses, eu trago, mas escrevam aqui para mim se vocês querem ou não, tá bom? Se eu tiver aí pelo menos 10, eu quero, escritos aqui nas duas redes vizinhas aí, 10 aqui e 10 ali, eu trago para vocês aí, tá bom? Então vamos lá, o conselho que veio para você aqui do Tarôzinho de Osho. A carta do experienciar, a carta da harmonia e a carta da integração. Uau, forte, hein? Tá. Olha. Não, aqui é 14. É a temperança. O experienciar, ele vem pedindo para dar um passo de cada vez, né? É um momento onde a gente precisa de parar, olhar para aquilo que... Oi, Valéria, tudo bem? Quanto tempo? Surpresa te ver também. Então aqui, a carta do experienciar pede assim, olha, aquele momento onde eu preciso olhar para mim. Ou talvez olhar mesmo para a vida de uma maneira diferente. É um momento que eu solto um pouco. Lembra que eu falei para vocês da rotina? Muitas vezes a gente está olhando para a nossa rotina de uma maneira pesada. E se eu mudar a forma como eu olho a minha rotina e trago um pouco do experienciar na minha vida? E trago um pouco sobre viver mais a vida, experimentar as coisas. E se eu olhar para o meu problema e mudar a visão que eu tenho do meu problema, entendendo que esse problema ou essa situação é apenas uma experiência, mas que isso logo vai passar. O problema é que muitas vezes a gente acredita que o problema é para sempre. Então a gente faz o que? A gente bloqueia a nossa visão com o problema, e quando a gente coloca o ângulo no problema, bloqueando a nossa visão aqui, a gente não consegue enxergar mais nada. Mas se eu afasto o meu problema de mim, eu entendo que ele é muito menor do que aquilo que eu imaginava. Então você pode começar a entender que nesse momento você é maior do que o problema. Tudo aquilo que você está vivendo nessa vida é apenas uma experiência. E se é uma experiência, então eu vou superar. Então aqui, olha, 10 de copas, ele vem pedindo a harmonia entre a razão e o coração. Né? A carta da harmonia, ela vem falando muito sobre isso, sobre como é que eu posso viver a vida de uma maneira mais leve, ao invés de trazer esse peso que eu trago das minhas próprias crenças, da minha própria vida ou do próprio sofrimento em si. Né? E a temperança, ela vem pedindo um equilíbrio também, né? A carta da integração, onde eu consigo integrar a minha vida de uma maneira mais leve. Então, um conselho para você que escolheu a opção de número 1, um conselho para você é leveza. Busca maior leveza. Lembra a carta do diabo? Às vezes o diabo ele traz um peso muito grande. Mas você não precisa de seguir esse peso. Você pode trabalhar a vida com uma leveza muito maior, tá bom? Quartzo rosa e quartzo verde, a pedra do quarto chakra. Vamos ver qual é o recado para você? O amor é a maior semente da criação divina. Respeitar as diferenças é a maior prova de amor incondicional. Pá. Né? Tipo assim, tá
tapa na cara. Aqui, deixa eu ver, eu não tô vendo aqui se tá dando pra ver. Aí, tá sem foco aqui, pra quem tá na rede vizinha aqui. Vamos ver qual que é o recado para você no livrinho. A escolha dessa carta quer anunciar que o momento é de trabalhar esse tipo de amor sublime. Pergunte ao seu coração e escute o seu sentir. O trabalho que a energia desses cristais vai proporcionar a abertura do seu coração ao amor incondicional. O único amor que promove o respeito pelas diferenças e a aceitação numa perspectiva espiritual. Meditar com esses cristais facilitará todo o processo de equilíbrio e compreensão da essência do amor maior. Bom, para você que escolheu a opção de número 1, o recado foi esse, tá? Agora vamos para quem escolheu a opção de número 2, quartzo rutilado. Vamos lá? Enquanto eu embaralho as cartas aqui, vou deixar para vocês aí, olha, lembrete, inscreva-se no canal. Escrevam aqui embaixo também qual foi a opção que você escreveu, que você escolheu. E volta aqui depois também comenta, no final da semana. Comenta se fez sentido para você, talvez você vai entender melhor essa leitura lá no final da semana, né? Como é uma leitura semanal, vocês vão entender melhor aí no final da semana, com certeza. Mas já anota também as considerações. Vocês sabem que muitas vezes eu recomendo ver as minhas leituras com um caderninho, né? Pra gente entender e tirar algumas coisas aí. Vamos lá. Deixa eu tomar um café aqui, porque pra mim são 11 horas da manhã. Deixa eu ver quantas horas. Sim, ó, pra mim são quase meio-dia. Pra vocês que estão aí, são quase 2 horas da manhã, né? Deixa eu fazer uma pausa, respirar. E vamos para a segunda opção. Vamos lá, para ver se vocês estão chegando agora. Eita! Vamos tirar toda a energia densa, negativa e vamos trazer energias positivas aí. Entrei bem no 1 e já foi direto. É claro, que bom. Foi direto na veia então, né? Quem sabe a opção de número 2 já ajuda vocês aí, ó, fazer um complemento na opção de número 1, né? Bem-vindo, Alessandro! Maria Cleusa, André, bem-vindos, vocês estão aí. Peraí que virou carta aqui. Vamos ver. Assunto da situação, o que vem para você essa semana? 10 de espadas. O que vem? Imperatriz. Tem gente finalizando coisas aí, vocês vão estar passando facão aí, hein, pelo visto. A temperança. O enforcado. Caramba! Olha, eu lancei 2 leituras essa semana. 2 leituras, eu não lembro qual foi, que saiu enforcado bem acho que foi a primeira, Oportunidades, alguma coisa assim. Depois vocês vão lá para poder ver lá no meu canal, tá? Porque eu acho que essa leitura, essa aqui vai ser um complemento para vocês. Daquela, vai lá depois. Eu vou deixar no card aqui depois que terminar a live, tá? Está ao vivo, sim. Está ao vivo. Tô aqui, ao vivo. Ludmila, tudo bem? Bem-vindos. Esse eu tô no montinho de número 2, tá? Montinho de número 2, cristal rutilado. Se você estiver vendo pela vertical, eu acho que vocês não conseguem voltar. Se vocês estiverem lá no meu canal e estiverem vendo a leitura pela horizontal, acho que vocês conseguem voltar o vídeo e escolher os montinhos ainda, tá bom? Serão apenas 2 montinhos, número 1 e número 2. A torre, medos e anseios e resultado da situação, tá? No fundo do baralho a gente tem um 10 de ouros, lindo, 10 de ouros é muito lindo aqui.
Vamos lá. Ok. Olha, eu vou começar, você na opção número 2, eu vou começar pelo seu passado. O 8 de espadas, ela vem na posição do teu passado. Aqui vem mostrando que você carregava uma culpa com você. Tá? O 8 de espadas é aquela situação onde para alguns de nós, ó, não leve a mal aquilo que eu vou falar, eu vou trazer aqui uma referência e você vai adaptar a mensagem para a sua situação, tá? Não tome nada, não é nada pessoal, eu só quero apenas ilustrar aquilo que está acontecendo aqui, tá? No passado recente, os 8 de espadas, ele vem falando assim, eu carregava comigo uma culpa ou um pensamento de que todas as pessoas ao meu redor ou as situações ao meu redor me colocam como Cristo, ou me colocam como vítima, ou são o meu algoz. Porque o 8 de espadas é quando eu estou em uma situação, eu estou presa mentalmente, eu acredito que ao meu redor eu não tenho uma saída. Só que essa prisão, ela é única e exclusivamente mental. E talvez eu não esteja conseguindo manifestar outras coisas na minha vida por causa dessa crença que eu tenho de que as coisas, as pessoas estão contra mim. A questão é que quando eu me coloco dentro dessa posição de que eu sou vítima das coisas, das pessoas ou da situação, eu não tenho meu poder pessoal. E se eu não tenho essa minha força pessoal, esse poder de que eu posso fazer diferente, eu posso sair dessa situação, você não muda. A situação ela vai permanecer a mesma, porque você não está carregado do teu poder dentro de você. Você não está carregado da tua própria força. Então, quando você muda a tua maneira de pensar e você sai dessa situação de que eu sou vítima das coisas das pessoas e quando eu paro de me culpar e culpar o outro, as coisas começam a mudar. Então, nesse momento, a situação aqui a gente vem trazendo um 10 de espadas. E o 10 de espadas, ele vem falando para você que entendeu isso que eu tô falando, de que eu atraio todas as coisas até mim. E que eu tenho sim a capacidade de sair dessa situação e fazer essa virada que eu preciso fazer, você vai encerrar esse ciclo de dor e sofrimento. Porque o 10 de espadas, ele vem falando de eu encerrando algo na minha vida que tá pesado, que já não me serve mais. Então eu fecho as portas para essa situação, eu fecho esse ciclo e abro uma nova porta. Tá? Mas lembre-se, como é que eu vou fechar essa porta? Trabalhando a minha força e meu poder pessoal. Entendendo que nada e nem ninguém tem o direito de me prender. De prender a minha consciência. Então é o momento que eu tomo meu poder pessoal e falo, eu sou. Eu assumo a minha força e o meu poder. A carta da imperatriz, tá vendo? Olha só como a imperatriz ela vem sentada no trono, segurando o cetro dela. Por quê? Isso aqui representa que eu assumo de volta a minha força. Nada e nem ninguém vai me fazer com que eu permaneça nessa situação. Então eu paro de me culpar. Porque no momento que você está se culpando de alguma coisa que aconteceu do passado, ou no momento que você permanece culpando alguém, ou revivendo aquela situação de alguém que te feriu, você está se colocando numa situação de vítima e você está se prendendo. E isso te impede de seguir adiante. Isso te impede de ter uma vida feliz e próspera como você merece, porque você já nasceu para ser próspera. É um direito seu, é um direito divino. A prosperidade é um direito seu. Então, solta essa situação, para de se culpar, se perdoe, sei lá, quem você precisa perdoar. Lembrando que o perdão não é aceitar o que a pessoa fez. O perdão é me permitir soltar esse peso que está dentro de mim para que eu possa ser feliz e seguir adiante. E a pessoa vai ter o julgamento dela depois. O problema dela. Ela vai se ver com o universo, porque tudo volta. Tudo aquilo que vai, volta. É certo como 2 mais 2 são 4, porque isso são leis do universo. Tá? Não existe nada que permanece impune pelo universo.
Então, a pessoa, quando ela está fazendo algo contra você, ela está voltando para ela mesma. Então, aqui, eu vejo que nesse momento, no momento que você encontrar essa leitura, você tá... O que tem na tua mente? O enforcado. E o enforcado, ele vem falando o seguinte: eu sinto que as coisas estão paradas na minha vida. Por isso que eu falei, olha, essa leitura aqui ela tá muito parecida com o complemento de uma outra leitura, que eu saí esses dias aí, eu vou deixar ela por aí nos cards. Eu sinto que minha vida tá parada. Talvez o problema, eu esteja colocando um problema muito maior do que aquilo que eu acredito, ou daquilo que ele realmente é. Porque esse problema está mais na minha mente. Só que o enforcado, ele traz uma grande oportunidade para você. Porque ele fala assim, olha, eu estou passando por um problema. E eu acho que esse problema ele está me impedindo de alcançar aquilo que eu quero. Enquanto, na verdade, o universo talvez ele tenha enviado esse problema, ou esse problema está aí. Mas se eu olhar esse problema do mesmo ângulo que todo mundo está vendo, eu vou continuar enxergando ele como um problema. Mas se eu viro e eu começo a enxergar, pensar fora da caixinha, eu começo a ver oportunidades diferentes. E eu começo a entender que, na verdade, esse problema, ele é uma oportunidade de alcançar aquilo que eu quero. Então, você começa a usar esse problema ao seu favor. Porque tem algo que você precisa olhar aqui que vai trazer para você um grande crescimento. Mas você precisa de parar de enxergar as coisas e a vida no ato do desespero, tá? Porque o 9 de espadas, ele também vem na sua leitura, e o 9 de espadas, ele vem falando assim, muitas vezes, você permite que a ansiedade te domine. Enquanto você estiver olhando para as coisas ou para as situações baseado na ansiedade, a única coisa que você vai gerar vai ser mais problema e mais ansiedade para você. E aí é que vem pedindo o seguinte, dê um passo para trás. Respira fundo, acalma as tuas emoções. Acalma as tuas emoções. E trabalhe as coisas de uma maneira um pouco mais racional. A carta dos amantes vem na posição, né, do conselho do que você deve fazer. Ações concretas. É dar um passo para trás, acalmar, equilibrar as minhas emoções, respirar fundo e olhar esse problema de uma maneira diferente e pensar numa estratégia de uma maneira racional. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Se eu for ler o tarô de uma maneira muito simplista e popular, sem nenhum tipo de estudo, muita gente vai falar que a carta dos amantes, porque vem um novo amor para você. Não. Tá? Quando a gente estuda de fato o tarô, a carta dos amantes, ele tá dentro ele é o caminho que vai para a esfera de número 6, que é a esfera de Tifareth dentro da Cabala. E que é a esfera que é iluminada diretamente pelo Criador. Então, os amantes é uma carta que pede clareza mental para eu tomar decisões de uma maneira equilibrada. Então, eu estou em dúvida entre situações e essas dúvidas que eu tenho nesse momento, eu preciso de parar, respirar, pensar, olhar as coisas de uma situação diferente ou de um ângulo diferente para que eu possa me reconstruir e tomar uma decisão com clareza. Então, a carta dos amantes pede clareza mental. Se nesse momento você está sendo tomado, dentro dessa situação, se você está sendo tomado pelo desespero, pela angústia ou pela ansiedade, não toma decisões agora. Dá um passo para trás, respira fundo, espera os teus hormônios acalmarem, os teus pensamentos, as tuas emoções acalmarem. Porque se você toma uma decisão baseada no desespero, o risco de me ferrar é muito maior do que qualquer outra coisa. Então a carta da Torre mostra o seguinte, na posição do ambiente no qual você se encontra. Você está passando nesse momento por determinadas situações, e eu vejo que a maioria de vocês que se conectaram com o montinho de número 2, vocês estão passando por situações onde parece que tudo na sua vida está ruindo. Parece que está caindo, o mundo está caindo aos pedaços aqui, as coisas estão indo completamente ao desespero. Mas a Torre, quando ela entra na nossa vida, ela faz aquela reviravolta. Mas é uma reviravolta para que você possa se reconstruir. A Torre, ela nunca vem no acaso, tá?
Então você está passando por esse momento de desconstrução na tua vida, justamente porque ela está te mostrando exatamente aonde você se encontra. Então é um momento que vem coisas e situações na minha vida que parecem que vão me derrubar, que é para me jogar no chão, mas na verdade ela está te mostrando, você está vendo aonde você está vibrando essa toxicidade? Você está vendo que a tua escassez está aqui? Ou ela tira, a torre é uma oportunidade de uma limpeza. É uma limpeza que a torre muitas vezes vem para poder fazer na nossa vida. E a gente só precisa de se permitir deixar ir aquilo que precisa de ir na nossa vida. Então, para e anota, o que eu preciso de deixar ir na minha vida? O que é essa situação na qual eu estou vivendo nesse momento, nessa semana? O que essa situação está me dizendo? Como que eu posso melhorar? Se eu estou passando por momentos de escassez, se eu estou passando por momentos de desconstrução espiritual, se eu estou passando por rejeições, então isso está me mostrando que eu estou me rejeitando primeiro. Ou isso está me mostrando que eu estou emanando para o universo a escassez. Então, aonde é que está esse ponto de escassez na minha vida? E muitas vezes, essa escassez, a gente está vibrando na escassez, por exemplo, na vida amorosa. Porque tá me faltando uma pessoa e eu começo a vibrar. Ai, porque eu preciso de alguém, eu preciso de alguém, eu preciso de alguém. Mas a tua vida financeira tá ótima. Então, muitas vezes a gente não entende que a gente ainda assim tá vibrando em escassez. Só que quando isso começa a ficar constantemente, essa escassez sai da vida amorosa e passa pra vida financeira. E aí é onde as coisas começam a ruir. Mas é o ponto, aí a torre entra. Aí a torre entra para poder me mostrar, peraí, tem algum ponto que eu tô vibrando nessa escassez. Aonde que é? Eu preciso de olhar para isso. Eu tô dando um exemplo, tá? Mas você vai adaptar a mensagem para sua situação aí. Porque o oposto também é verdadeiro. Então, se do contrário, eu tô vibrando a abundância, eu acredito que tem uma fonte infinita do universo que vai providenciar tudo aquilo que eu preciso nesse momento. Então eu começo a fazer essa mudança interna e as coisas começam a acontecer. Mesmo que eu não tenha aquilo que eu quero nesse momento, então eu olho para aquilo que eu tenho, aquilo que eu preciso. E eu começo a agradecer. E quando eu começo a agradecer, as coisas começam a mudar. Faz sentido para vocês? Tá? Escrevam aí para mim qual foi a opção que vocês escolheram e se vocês querem uma consulta particular, antes de eu falar aqui para vocês seus medos e anseios, o resultado dessa situação, vou pedir um conselho da Tarô Zen de Osho para vocês e vou ler o recado para vocês que escolheram a opção de número 2, tá? Antes de eu continuar aqui, deixa seu like aí, se inscreve no canal, curte e compartilha o vídeo. E se você quer uma consulta particular, vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, lembrando que somente até o dia 20, ou seja, acho que dia 20 vai dar essa semana ou semana que vem, tá? Que eu tenho vagas para o mapa, que é uma leitura de tarô, onde eu tô fazendo para vocês um mapa, uma leitura de 30 minutos, rapidinho, pontual, para os próximos 6 meses. Você escolhe um objetivo, a gente vai fazer através do tarô, um mapa, tem um PDF para você acompanhar a leitura, fazer as suas considerações depois, tá? Onde a gente vai fazer ali o paralelo o que te bloqueou nos últimos 6 meses, o que vem para os próximos 6 meses e ações concretas para você seguir aí através do tarô, conselho do tarô para você. Pode fazer perguntas nessa leitura? Pode, então já traga as perguntas de uma maneira pontual, tá bom? Bom, vamos lá. Seus medos e anseios. A carta do Pajem de Paus. O que o Pajem de Paus vem falando para você nesse momento? O Pajem de Paus, ele vem falando o seguinte, dos seus medos e anseios. Muitas vezes eu quero fazer só aquilo que eu amo, ou só aquilo que eu gosto. Mas muitas vezes é necessário, para eu sair dessa situação na qual eu me encontro, às vezes é necessário buscar um pouco também por exemplo, eu sei que eu preciso fazer isso. E eu sei que isso aqui é o que vai me fazer a mudança. Só que eu não quero fazer, porque às vezes eu tô tão imerso numa situação ali, nos meus pensamentos de que eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, ou na minha preguiça em si, achando que as coisas estão estagnadas, que eu não consigo me mover. E eu acho que eu só tenho que fazer aquilo que eu gosto de fazer. Nem sempre as coisas funcionam assim, tá? A gente precisa fazer aquilo que a gente tem excitement, aquilo que a gente está excitado para fazer, mas muitas vezes, quando a gente está muito imerso nessa situação,
a gente perde essa excitação. A gente entra numa energia de apatia e a gente só quer ficar ali. E na verdade, eu vou te contar uma coisa. Quando você está nesse estado, é o teu subconsciente que está te sabotando, porque ele quer que você permaneça ali. Ele está tentando te proteger de alguma coisa. Mas se você, do contrário, sai dessa apatia e fala, não, eu não quero, um exemplo, tá? Eu tô muito triste nesse momento e eu quero ficar em casa só com as cortinas fechadas, eu não quero fazer nada. Mas se eu levantar, eu abrir as cortinas da minha casa, eu sair na rua, por mais que eu não queira fazer isso, eu sei que isso vai ser bom para mim. Mas se do contrário, se eu ficar dentro de casa, com as cortinas fechadas, morrendo, né, dentro, morgando ali dentro, eu sei que eu vou permanecer, eu vou dar espaço para que essa tristeza cresça cada vez mais. E isso vai ser bom para mim? Não vai fazer. Então eu não quero fazer, eu não quero abrir as cortinas, eu não quero sair para fazer uma caminhada, mas eu sei que isso vai ser bom. Eu estou excitado para fazer? Não, eu não estou excitado para fazer. Mas vai ser bom para mim? Vai. Então, muitas vezes a gente precisa de tomar o quê? Decisões racionais. Não somente pela razão. Então, esquece, gente, detalhe importante aqui para vocês, olha, esquece muitas vezes essa coisa de que eu só vou fazer aquilo que me traz alegria, aquilo que me traz prazer. E muitas vezes estar numa frequência elevada não significa necessariamente isso. Significa fazer aquilo que precisa de ser feito. Porque isso vai fazer bem para mim. Eu queria só ficar comendo doce o dia inteiro. E gordura, porque eu adoro fritura. Mas isso vai ser bom para mim? Não vai. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso de ser racional. Eu preciso de fazer escolhas saudáveis para a minha vida. E nem sempre essas escolhas que são saudáveis significa necessariamente aquilo que eu estou excitado para fazer. Mas é aquilo que é bom para mim. Faz sentido para você? Então esquece essa coisa de que, porque a espiritualidade vem falando, porque eu vou ser alegre, para mim estar numa frequência elevada o tempo todo, eu vou ser alegre o tempo todo. Mentira! Mentira! Porque, principalmente nós que somos mulheres, nós temos o quê? Variação de humor. E por quê? Porque o nosso corpo tem hormônios. Vai ter dia que você vai estar bem, vai ter dia que você não está bem. Isso significa que porque você está com uma energia mais baixa, significa que você está numa frequência mais baixa? Não. Porque frequência e vibração é diferente da energia baixa. Às vezes você está com a energia mais baixa porque o teu corpo está precisando de um hormônio de determinada vitamina. Isso é algo prático, pragmático. Seja pragmático. Tome decisões racionais essa semana. Escreve aí nos comentários quais são as decisões racionais que você vai tomar em prol de você essa semana. Que vai fazer bem para você essa semana, tá? Resultado da situação e o fundo do baralho, a gente tem um 10 de ouros aqui. A carta do Rei de Copas. O Rei de Copas é uma pessoa que tem um impulso e uma vontade muito grande, né? Ele tem muitas emoções. Só que o Rei de Copas, ele corre risco, quando a gente fala de fenômenos da natureza, o Rei de Copas, ele é a tempestade. Então, é aquela tempestade, aquele tsunami que vem arrastando tudo. Então, o que pede de você? Tome cuidado também com as suas emoções essa semana. Não seja esse tsunami. Então, observe. Onde é que você se encontra nesse momento? Você é mulher? Você está... Qual período da tua fase menstrual? Tenha paciência com você também. Você é homem? Talvez está passando por muitas pressões no trabalho. Tenha paciência com você também. Tá? Então, tenha paciência consigo mesmo, você não tem que ser perfeito. Porque nós fomos pré-designados a serem perfeitos. E tá tudo bem, você é perfeito do jeito que você é. Tenha paciência consigo, tá? Então, passando por esse processo, se eu começar a soltar as minhas próprias culpas, as minhas próprias mágoas, me permitir não tomar decisões no momento de impulsividade, olhar para essa situação na qual eu me encontro e falar assim, olha, o que você tem para me dizer nesse momento? Qual é o aprendizado que eu tenho para tirar dessa situação? Aonde é que eu estou vibrando? Ok, tenha paciência consigo essa semana, então eu vou começar essa semana, eu vou tomar decisões racionais em prol daquilo que é bom para mim e não aquilo que eu quero fazer somente, mas eu sei que é aquilo que vai fazer bem para mim.
Eu vou sair para correr todos os dias, mesmo que eu não queira, ou eu vou fazer uma alimentação saudável, mesmo que eu não queira. Quero comer torresmo gorduroso e batata frita a semana inteira, mas hoje eu vou tomar uma decisão diferente. Hoje eu vou comer salada, um exemplo, tá? E aí, vem um 10 juros para você, vem um resultado. O resultado, ele vai ser inevitável, porque você está construindo algo diferente daquilo que você estava. Você está construindo algo não a partir do medo, do desespero, da angústia, da ansiedade ou da culpa. Você está construindo algo a partir da racionalidade, aquilo que vai ser bom para você. E o resultado vai ser inevitável. Porque se nesse momento eu estou tendo resultados que não são como eu gostaria de ter, significa que as minhas atitudes ou a minha construção, a minha base também não estão coerentes com a identidade que eu quero assumir. Faz sentido para você? Ok? Vamos pedir aqui um conselho do tarôzinho de Osho e vamos ver aqui qual é o recado que tem para você do cristal rutilado, tá bom? Querem mais leituras como essa? Escrevam aí para mim quais são as frequências que vocês querem leitura, se faz sentido para você. Atitudes conscientes, exatamente, Alessandra, atitudes conscientes. Viraram na minha mão aqui. A temperança novamente. A temperança, a inocência e, que mais? A luta. Muito interessante. Olha, sucesso vindo para vocês, tá? Mas o sucesso vem à medida que eu tomo decisões conscientes. Então, essa semana, a palavra para você, decisões conscientes. Não quero, o mantra para vocês, tá? Não quero fazer, mas vai ser bom para mim? Eu vou fazer. Eu vou me forçar a fazer. Eu vou me forçar a fazer. E eu vou ter resultados, tá? Vamos lá. A inocência é a carta do sol, mas a inocência que ela vem trazendo para você o quê? Buscando essa pureza, essa energia de coração, essa pureza de coração, né? Fazer coisas que tragam para mim essa decisão de estar numa frequência elevada, porque estar numa frequência elevada não é só sentimentos, é uma decisão diária que eu tomo para poder escolhas conscientes, que eu vou tomar para poder chegar no meu equilíbrio. Aqui é a carta da temperança ou a integração, é olhar para mim e integrar a minha parte inocente com a parte da luta, né? Porque essa carta da luta, vocês percebem aqui, olha, como que essa luta aqui tá só na cabeça dele. Tá só na cabeça dele aqui. Então, muitas vezes, eu tenho... Olha, como é que tá? Essas cartas, elas estão assim, ó. Eu tenho que manter o meu equilíbrio. O caminho ideal é o caminho do meio. Porém, muitas vezes, eu tenho o meu lobo bom e o meu lobo mau. Qual lobo eu vou alimentar essa semana? Eu tenho 2 lobos aqui. Qual deles eu vou alimentar essa semana? Qual deles eu vou permanecer? Eu vou alimentar os meus pensamentos destrutivos de luta, de que eu não posso, de que eu não mereço, de que eu não consigo, de que eu não sou capaz, ou eu vou alimentar de que tudo vai ficar bem. Olha, a humanidade, esse ano de 2026, principalmente nesse mês de julho, está passando por um momento crucial, que é o momento de separação das linhas do tempo. E a partir daqui, dentro dessa separação, eu estou trazendo para vocês aqui essa extra nessa leitura, tá? A partir daqui, essa separação, o que vai acontecer? Vai ficar cada vez mais difícil. Eu escolhi a frequência da luta, a frequência, né, dos pensamentos, da culpa. Se eu escolhi essa frequência nesse momento, porque é como se as linhas estivessem assim nesse momento, tá tudo junto e misturado e a gente está conseguindo transitar essas linhas de uma maneira muito rápida. Então, só que, à medida que a gente foi crescendo, as linhas elas vão se separando cada vez mais, tá? Tô trazendo para vocês informações que o Bachar traz. Então, se vocês quiserem confirmar ou pesquisar depois. Então, se eu escolho essa frequência, vai chegar um momento lá na frente que para eu voltar para essa frequência positiva aqui, eu vou ter muito trabalho, muito trabalho. Então, nesse momento, a gente está aqui ainda. Digamos que a gente está mais ou menos assim. Mas lá na frente, quando tiver assim, as linhas estiverem totalmente separadas, vai ser mais difícil. Então, escolha nesse momento.
Busque pelo menos o seu equilíbrio. Busque pelo menos estar em equilíbrio, porque é um momento crucial para a humanidade nesse momento. Então não permita que os teus pensamentos te dominem, não permita ficar o dia inteiro dentro de casa. Não se permita entrar nessa energia densa. Muito pelo contrário. Escolha de uma maneira consciente estar numa energia nova. Escolha aquilo que você quer para sua vida nesse momento. Ai, Dani, mas não é uma questão de escolha, eu tô vivendo essa merda que eu tô vivendo porque não é uma questão de escolha. Frequencialmente, sim, é uma questão de escolha. E quando você começa a entender energia, frequência e vibração, você começa a entender que muitas vezes eu não consigo sair da situação na qual eu me encontro porque eu escolho permanecer como vítima dela. E quando eu permaneço como vítima dela, toda vítima tem um algoz. E se eu estou como vítima da situação, eu nunca vou ter uma saída. Eu nunca tenho escolha de sair. Ou você escolhe a crença de que você não tem escolha para sair dessa situação, ou você toma decisões em prol positivo para você nesse momento falar, eu saio dessa situação, eu escolho sair dessa situação, eu escolho fazer o melhor para mim e para minha vida nesse momento. Nunca Uau! Gente, eu não tinha visto, tá? Mas olha só o recado que vem para vocês. Nunca desista dos seus sonhos. Os sonhos expressam um anseio da sua alma. Nunca desista dos teus sonhos, pois os sonhos expressam um anseio da sua alma. Simples fato de você querer alguma coisa já está falando, é a tua alma já conversando com você. Não é esse querer, é o desejo mais profundo. Vamos lá. Essa carta quer alertá-lo de que deve acreditar e persistir com os seus próprios objetivos e seus ideais. Provavelmente o momento expressa a vontade de concretizar algo, realizar algum projeto ou atingir algum objetivo. O cristal de quartzo rutilado é a pedrinha dos desejos e nelas estão os caminhos que os ajudarão a atrair o que necessita para a cocriação das realidades que ambiciona. Trazendo-a consigo está a abrir uma porta para a realização das suas aspirações. Uau! Bom, é isso. Por hoje é só. Lembre-se, olha, de deixar o seu like, se inscrever no canal. E se você quer uma consulta particular, eu ainda tenho vagas para a consulta. Eu ainda tenho vagas aqui para vocês para a consulta do mapa, tá? Por R$150, que é a consulta de 30 minutos com o mapa para os próximos 6 meses. Agora, se você precisa de mais de 30 minutos ou precisa de fazer mais perguntas, você pode escolher uma consulta de 60 minutos também, tá bom? Link aqui na descrição do vídeo para vocês que estão na rede vizinha. Aqui já tá aqui embaixo. E para vocês que estão aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. Passa lá, se vocês já agendem e garanta a tua vaga, porque tá quase acabando a vaga, esse valor de R$150 de 30 minutos, somente até o dia 20 de julho, tá? Que é uma consulta para os próximos 6 meses, tá bom? É isso. Bom, galera, é isso. Um forte abraço para vocês. Se inscrevam na minha newsletter também. Forte abraço e fui!